Paz, família, sejam todos bem-vindos ao podcast Aliança Divina. Este é o primeiro podcast que nós temos, né, que estamos aqui a realizar deste programa. E nós convidamos você também ali para fazer parte ou festejar conosco este dia. E nós temos aqui uma serva que eu tanto respeito e admiro, a serva Edvânia. Como é que a serva está? Eu estou muito bem, pela graça de Deus. Amém, glória a Deus. Olha, serva, nós temos aqui um tema que é muito interessante. É bem verdade que as pessoas, muitas delas não sabem qual é o seu próprio propósito, né, para com Deus. E nós temos aqui o tema que é como fazer para corresponder corretamente o chamado de Deus. Né? E há pessoas que são chamadas para serem pastores, mas estão como profetas. Né? Então, tem pessoas que são chamadas para serem evangelistas e estão como membros do louvor. Então, o que é que a serva vai poder nos explicar sobre este mesmo assunto? Sobre esse mesmo assunto, eu acredito que é necessário que os irmãos tenham uma identidade em Cristo. Porque a identidade, o que eu propus, é a versão original. É aquilo pelo qual o Senhor te chamou. Eu gosto muito de Jeremias, porque no início quando eu comecei a descobrir o chamado, o Senhor falou comigo em Jeremias capítulo 1. Eu lembro-me que eu usava uma Bíblia, que eu nunca fui pentecostal, vim de uma geração católica. E na altura tinha uma Bíblia enorme, que tinha inúmeros capítulos e inúmeros livros que eu não percebia. E nas nossas, né, pentecostais não tem esses livros. Okay. Mas eu lembro-me piamente que eu, no fundo do meu coração, sempre ouvi uma voz que em inglês diz inner man, né, um homem interior. Ouvi uma voz que me direcionava. Eu, desde pequena, sempre vivi muitas guerras. Eu era a mais terrível das minhas irmãs, né? Dei muito trabalho aos meus pais. Okay. Só que, na verdade, por detrás daquilo havia um chamado de Deus. É necessário, papás e mamães que lá estiverem, saibam sempre quem são os vossos filhos em Cristo. Amém. Então, eu abri a Bíblia e disse, Deus fala para mim. Havia uma essência que nem eu entendi, era uma coisa, um comprometimento com Deus, um amor que eu tinha uma sensibilidade para tudo à volta da vida das pessoas que eu também não conseguia perceber, e por essa razão eu levava muito, sem querer fugir do assunto, mas vou chegar lá, eu levava muitos tombos da vida, prontos. Então lembro-me que uma vez eu triste no meu quarto, eu abri a Bíblia e disse, Deus fala para mim. Nunca ninguém explicou-me que o Senhor falava por intermédio da Bíblia. Volto a frisar, eu vim de uma religião onde a palavra não é a prioridade. Okay. Eu sei o que digo, sem desprimor a nenhuma religião, respeito todas, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, tal como eu tive a graça do Senhor me convencer do caminho em que eu estava. Porque onde eu estava era tudo permissivo, né? Lá a palavra não era pregada a fundo como eu encontrei na Pentecostal. Okay. E pronto, já no meu quarto, eu abri a Bíblia. E eu lembro-me que eu li Jeremias, capítulo 1, versículo 2, o qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Eu olhei para aquilo, reinado. Eu olhava, mas é reinado, ok, continuei a ler. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. E Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar dirás, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruires e para arruinares, e também para edificar e para plantar. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira.
E disse-me o Senhor, disse bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu meditei até aí e eu não entendi nada. Mas ficou, como se diz em inglês, just was keep on my mind. Manteve-se na minha mente. E eu comecei a questionar, mas Jeremias, antes do 20, mas aquilo tocou a minha alma, tocou o Espírito Santo convenceu-me daquilo que eu havia lido. Então o tempo foi passando, eu comecei a viver muita guerra e eu ia para a igreja anterior, eu não sentia nada. Eu via que alguma coisa estava fora do normal. Na verdade, era o chamado a gritar dentro de mim. E comecei a ter guerras em casa, porque eu comecei a quebrar paradigmas. Eu comecei a ver que o normal era anormal. Okay. E até que o Senhor me visita e fala comigo como falou com Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou. E eu na altura eu ia para o culto, era a confirmação daquilo que o Senhor me havia dito. E foi muito difícil. Um dos princípios para seguir o chamado é cumpra princípios. Ouça a voz do Espírito, conheça a palavra, obedeça a palavra, tire dias de jejum e consagração, se santifique. São princípios em que o Senhor me havia falado em Jeremias. E eu fui seguindo a minha caminhada com Deus e a primeira coisa que o Senhor, a segunda coisa que Ele começou a fazer foi tirar amizades que contrariavam a visão daquilo que Ele me dizia no meu quarto. O Senhor começou a mudar a minha forma de vestir. O Senhor começou a tirar-me das festas. O Senhor começou a me desligar de certos amigos que eu achava ser normal. O Senhor começou a mostrar-me que a direção que Ele tinha para mim era uma vida de santidade, não de promiscuidade, de coisas que não agradavam ao Senhor. Ninguém foi ao Senhor totalmente santo. Isso é mentira. E normalmente eu noto, né, sem querer julgar aqui ninguém, eu noto que as pessoas que, tiveram uma vida em suposta santificação, depois acham-se juízes de outrem. E a própria palavra vai dizer que sou o único justo juiz, que é o próprio Deus. Ninguém tem capacitação para apedrejar os outros, mas isso é um tema que não é pertinente no momento, que um dia, se Deus permitir, a gente vai falar. Vai sim, e prontos. Então, o chamado, a Bíblia também vai dizer que muitos são chamados, né? E nem todos são chamados, aliás. Tem uns que são escolhidos. E alguém uma vez profetizou-me, olhou para mim e disse, você é separada. E eu chorava por causa da separação que me foi feita. Deus não, como dizem na gíria, Deus não pegou leve, pegou pesado comigo. Okay. Ele arrancou de mim o emocional. Eu vou te tirar do meio na tua parentela. E eu questionava muito a Deus. E há quem não conhece as Escrituras e vai dizer que não, Deus nunca vai arrancar-te da tua parentela. Isso é engano, porque a própria palavra vai dizer que Jesus Cristo veio justamente para separar mães de filhos. E as pessoas, isso gera normalmente uma polêmica muito grande, né? Porque é algo que está escrito, não saiu de mim. E quando Jesus, ou quando Deus falou para Abraão, disse a mesma coisa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Era um momento em que ele tinha que se desligar do seu meio. Porque, eu vim de uma família em que o terço é normal. Eu sei que isso vai levantar muita contrariedade, mas João 8,32, a Bíblia vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E eu comecei a entender mais sobre altares, comecei a perceber e comecei a ver que a luz e trevas não coabitam no mesmo lugar. Eu estava aí para a luz e as pessoas que estavam comigo na altura estavam em trevas e sempre contrariavam a visão que o Senhor me deu. Não era aquilo. Porque se formos para a Bíblia Sagrada, tem a história do profeta velho e do profeta jovem. O profeta velho mente para o profeta jovem. E aquilo cavou uma sepultura para o profeta jovem, porque Deus deu uma orientação ao profeta jovem, o profeta velho vem e mente, tem a convicção daquilo que Deus fala contigo no teu quarto. É necessário que a gente tenha, nunca negligencie o teu tempo de qualidade com Deus e de meditação na palavra. Eu que vos falo não sou perfeita, sou um ser humano imperfeito que todos os dias luto para deixar a minha vontade e viver a de Deus. Não é fácil, isso é uma guerra. E quando você tem um chamado, quando você precisa de cumprir o chamado, você deve matar o teu eu. O teu eu tem que parar de existir para que o eu do Espírito Santo flutue em ti, seja evidente aquilo que o Espírito quer fazer sobre a tua vida. Não é fácil. Por acaso, não é. E só para coisa,
Então, a serva, pelo menos, já tem noção de onde está a servir, né? Se é um sítio certo ou não, né? É o sítio em que recebeu o chamado. Foi nesta... Uma coisa que eu parei uma coisa muito importante, para haver um Eliseu ou um Elias. Hoje nós estamos chamados, mas nós estamos a negligenciar a submissão à tua autoridade, ao teu líder. Eu, normalmente, me submeto à autoridade do meu líder. Eu não faço nada por emoção. Se o Senhor sou meu líder, eu falo com Deus. Deus não quebra princípios. Eu tenho um pai espiritual, eu tenho uma liderança. Então, se eu, por exemplo, tiver um projeto de mulheres, o meu líder tem que receber isso. Eu não posso ir porque quero ir e quero ser rebelde. Sim. Porque Deus é Deus de princípios. Nós hoje queremos pregar, ou seja, aparecer nas câmeras para ter seguidores, para seguir um propósito que não é o nosso por conta de seguidores nas redes sociais. Isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque não é esse o nosso propósito. Porque Deus tinha um propósito com o profeta jovem. E deu-lhe uma instrução. E o profeta velho vem em mente. E ele cai. Nós temos que ter muito cuidado em ouvir Deus e obedecê-lo. Obedecer a Deus sobre todas as coisas. É primordial. E uma coisa que eu noto às vezes, você vê a pessoa está a fazer lives porque quer ganhar dinheiro. Ele não carrega a presença, porque Deus, não vamos nos mentir, o Espírito Santo não é brincadeira. Por acaso, ele não tem chamado para evangelizar, por exemplo, é levita, mas ele, como viu que dá mais seguidores falar disso, eu vou dar uma de pregador e vou buscar versículos bíblicos para pôr, então ludibriar o povo, porque as mulheres, por exemplo, têm muitos problemas na vida sentimental, então eu vou falar muito de vida sentimental e vou colocar o nome de Deus e vou começar a declarar, a profetizar em nome de Deus, e não é o teu chamado. Cuidado. É um assunto muito... a gente tem que avaliar muito, né? Refletir pelo que estamos a fazer, porque as pessoas caem muitas das vezes porque não sabem, né, o chamado que Deus tem para com ela. Depois segue bala. O irmão é profeta e pronto, ele também se diz que também sou profeta porque o irmão é profeta. E como é visto que hoje todo mundo é apóstolo. E eu digo sempre, os que dizem que são apóstolos não são apóstolos porque são pela boca, né, na teoria. Mas a prática não, porque o apóstolo é muito diferente e você tem que saber o que é ser um apóstolo. E as pessoas não estão a pensar, ou procurar saber de diferenciar as coisas, né? Porque para atender o chamado do Senhor corretamente, acho que tem que saber as coisas corretamente. E como muitos não têm essa noção, eu gostaria de fazer uma pergunta à serva, né? Gostaria de fazer, quais são os sinais, né? Os sinais que mostram que Deus está a chamar, né? Os sinais que mostram que Deus está a te chamar. Eu vou falar chama por por mim. um propósito, ok. Guerras sem fim. Foi comigo foi assim. Foram guerras sem fim. Muita coisa normal ao meu redor. E eu questionava a Deus, eu várias vezes já pensei em ter a minha vida. Olha, só para frisar um ponto. Todo mundo que tem chamado vai ser Elias. Todo mundo que tem chamado vai viver como Jeremias, vai viver como Isaías. Vai viver fases como Jó, vai viver esse tipo de etapas. Porque já houve vezes em que eu disse, tira-me a vida. Eu não quero mais viver. Eu não te pedi isso. Eu não quero isso que o Senhor me deu. Eu não quero isso, tira. E o Senhor nem sequer me respondia. Mas a guerra era tão intensificada que eu dizia, por que eu estou a viver? Aí o Senhor levantava um vaso. Profetas existem. Claro que a Bíblia vai frisar sobre os falsos profetas. É necessário. Por que muitos são enganados? João 8,32 novamente. Conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Quando você conhece a palavra, ninguém pode vir profetizar a ti aquilo que não está escrito. Ok, estás-me a dizer isso. Onde é que está escrito isso? Porque a Bíblia é a mente de Deus. E se nós não tivermos a Bíblia dentro de nós, não conhecemos a palavra, não manejamos a palavra, facilmente qualquer um vem até nós. Eu costumo dizer às minhas amigas assim, não, os falsos profetas não são culpados porque Jesus já disse que eles haviam de existir. Nós é que não conhecemos a verdade. Nós temos mais facilidade em estar no TikTok, isso é uma guerra que às vezes vivo, do que estudar a palavra.
Isso é mesmo hard, é mesmo uma coisa difícil. Nós temos mais facilidade em fazer aquilo que é fácil e aquilo que é difícil e vai nos dar benefícios, que é a Bíblia, a palavra. Então, quando o falso profeta te vai enganar, pare de chamar e dizer que os pastores são gatunos. Isso é pecado. Porque tu não sabes o preço. Há um preço muito alto a pagar. Tem uma mulher que é Kathryn Kuhlman. E Kathryn Kuhlman, eu admiro muito. É uma das mulheres, depois da minha madrinha, Ludmila Azevedo, que Deus grandemente a abençoe onde ela estiver. Amo muito essa mulher. É uma das mulheres que mais me inspira no Evangelho, Ludmila Azevedo. É angolana, é uma mulher que me inspira mesmo. Só Deus sabe o que ela é para mim. Ludmila, parece que é de Benguela. Ludmila Azevedo, nunca perguntei, mas ela era membro da minha igreja também. Ok. Pois, e ela tem uma forma de lidar com as coisas de Deus que eu muito aprecio. E nota que Kathryn Kuhlman vai dizer, you don't know the price. E quando eu ouvi ela dizer, você não sabe o preço, mas que eu não tinha assim muita maturidade ainda espiritual. Preço. Mas qual é esse preço? Você vai ser abandonada, é uma vida isolada. Chamado é vida isolada. Vai ter momentos em que a tua família quer que você fique ao pé deles. Você não vai poder estar ao pé deles. Você vai ter que estar no púlpito a pregar para vidas. Vai ter dias que você vai estar doente, enferma, mal, cheia de febres. Mas o Senhor vai dizer, eu preciso que você suba e ministra. E quando você subir para ministrar, você será curada. Chamado é isso. Chamado é estar ferida, mal, por situações adversas. E quando você subir ministrar para vidas por intermédio do Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo te reerguer na hora, porque você está a cuidar de outrem. Eu lembro-me que em tempos, no nosso setor onde eu coopero, um irmão, uma filha desapareceu. E ele não parou de servir. Ter chamado isso. É ter situações que você não sabe como vai lidar, mas saber que Mateus 6,33 tem que ser evidente na tua vida. Buscar primeiramente o reino dos seus e as demais coisas te serão acrescentadas. É ter isso bem patente em sua vida. Ter chamado é você também discernir aquele que você está a levar aos malucos, gigolô. Amanhã o Senhor pode lhe usar para tirar gente que está nessa vida. Ter chamado é você perceber que você não tem que julgar ninguém, mas buscar discernimento em Deus para poder distinguir o que advém por detrás do comportamento de fulano e de Beltrano. Às vezes são pessoas que têm um grande propósito. Existem pessoas, e em tempos eu postei, a minha família me parabenizou, pessoas da minha família que estão fora e admiraram. Eu comecei a entender que existem promessas na vida de quem foi chamado vão acontecer no tempo de Deus, não no nosso tempo. Existem coisas na nossa vida que vão acontecer no tempo de Deus. E eu há dias estava a falar com uma amiga minha, eu disse a ela, eu lembro-me que a melhor fase da minha vida foi quando eu estive no exercício do meu propósito. O inimigo fará de tudo para te parar. Ele fará de tudo para te paralisar. Mas nota que quando o teu ministério é muito atacado é porque você também foi chamado para restaurar ministérios. Então, quando você sabe o propósito que você tem, automaticamente você vai discernir as tuas lutas. Você vai perceber, eu vivo essa guerra e aquela guerra porque amanhã eu terei que restaurar, porque amanhã eu terei que fazer. Quando você for chamado para restaurar corações, a tua vida sentimental será extremamente atacada. Chamado por ele. Olha, muito sinceramente, eu devo mais uma vez admitir a capacidade da serva. É bem sabido que aqueles que têm Deus são sábios. Né? Porque Deus derrama a sabedoria aos seus filhos, aos seus servos. Eu gostaria de saber, serva, e eu acho que também lá em casa querem saber, né, qual foi o momento mais difícil que a serva teve para conseguir estar no seu propósito, né, no propósito divino. Qual é a luta que foi mais difícil que a serva achou que era tipo, você vê o ministério ali, está ali, é X, mas se sentes que não és capaz de estar ali devido à luta que estás a enfrentar. Mas graças que depois persistente a pessoa. A fase mais difícil do meu ministério foi quando a minha família pediu-me para escolher. Ou eu voltava para a católica, ou eu ficava na pentecostal. E que se eu ficasse na pentecostal, todos eles me virariam às costas. Decisão difícil. Muito.
mas nem eu sei te explicar o grande amor que eu tenho por esse Deus. Bem. E momentos em que eu, como se diz na gíria, parto ou racha, mas a vontade dele prevalece na minha vida. Até porque eu já tentei fugir do meu chamado variedíssimas vezes, mas quem piorava era eu. Eu vou dizer lá em casa, se você tem um chamado, lute de forma árdua para cumprir. Não fuja. Ignore calúnias, sabe? Vai sempre haver calúnias, perseguição, você vai cometer falhas, as pessoas vão te julgar. E para além disso, da minha família, foi também uma fase em que eu orava por mulheres. E era uma altura que eu estava a viver muita pressão. E nenhuma delas, no momento mais difícil, por erros que eu fui cometendo, que eu estava extremamente carnal, eu não via ninguém orar por mim, ninguém ligava para me dar aquela força, aquele apoio, todo mundo me virou as costas. Foi o momento mais difícil do meu ministério. Eu vivi o que Jesus viveu. Vivi o que Jesus viveu e o pior de tudo é que alguém que foi usado por Deus para me dizer até quem tu pensas que está contigo vai te mostrar que nunca esteve contigo. E eu olhei para aquela pessoa e comecei logo a chorar porque eram pessoas que eu muito amava. Eu aprendi, eu não me apego mais a ninguém. Eu aprendi. Sabendo o meu propósito e por conta dele eu aprendi que eu não posso me apegar a ninguém. Porque hoje eu estou num sítio, amanhã o Senhor vai me dizer, já não é aqui o teu lugar é ele. Eu já não me apego. Crio laços, sim, é necessário as conexões, mas eu já não me apego tanto por conta do meu chamado, por conta do meu propósito. Porque eu sei que a minha vida é uma vida solidária. E eu por muito tempo vivi com mágoas dessas pessoas. Porque não podia ser nesse nível, porque eu várias vezes abolia, deixava de fazer o que eu queria fazer para que então pudesse corresponder o chamado e ajudar essas pessoas em oração. E houve pela graça de Deus, porque eu não faço nada, né? Houve um enorme crescimento de algumas pessoas, mas ninguém lembrou disso. As pessoas só queriam me apedrejar. As pessoas só queriam fazer reuniões contra mim. O pior de tudo é que eu sentada em casa, eu via todos eles a reunirem-se contra mim. Sim, porque o Espírito Santo, Daniel 2:22, ele revela o oculto, profundo e o escondido. E eu não estava entendendo por que o Espírito Santo tem que me mostrar tudo isso. É difícil porque hoje eu entendo que ele estava a me dar força. Que ele estava a me dar lições. Por isso é que é necessário a gente descobrir o nosso chamado, o nosso propósito de vida. Porque quando você sabe quem você é, você sabe que essas lutas todas serão necessárias e tudo vai cooperar para o teu bem. Por acaso, alguém uma vez me disse que as lutas definem o chamado que tu tens. Quando a luta é tão intensa, quer dizer que o teu chamado também é muito alto. Só que é difícil às vezes entender quando você está a viver essa luta. E quando a gente vive a luta, parece que o pensamento é às vezes dizer que Deus abandonou. Falei isso várias vezes. Eu acho que se fosse possível me castigar e me tirar a vida por causa disso. Eu acho que many times mesmo, várias vezes eu disse, Deus, tu me abandonaste. Eu acho que a pior fase do crente é quando ele tem silêncio. Silêncio total. E chegou uma fase em que eu disse assim, Deus, enquanto eu já não vou me associar a nenhuma amizade se o Senhor não me revelar quem é a pessoa. Por isso é que às vezes vimos pessoas dentro da igreja apáticas, frias. Por quê? Eles sofrem golpes. Passam por situações que precisava do ombro do irmão e ele leva a faca do próprio irmão. Abel e Caim não foi uma história diferente. E eles que eram irmãos de sangue, nós somos irmãos espiritualmente, né? Podemos assim dizer. Por conta de o que nos une é a religião em que nós estamos e a palavra que confessamos. Então, não foi uma situação fácil. Eu vejo às vezes irmãs que eu consigo discernir que são pessoas feridas, né? Porque quem está ferido fere. Certo. E às vezes as pessoas viram, teve uma altura que de tanto golpe, eu gritava toda hora e eu até agora, mas eu ficava assim sempre na defensiva, não sei o quê, porque por causa das feridas que me foram causadas. O mundo vai dizer, não, estás a vitimizar, feridas, não sei o quê. Olha, e há dias alguém me disse assim, não, você deve esquecer, é fácil falar. Há coisas que só o Espírito Santo tem poder de curar. E uma coisa eu entendi, eu não vou parar por conta de homem. Porque quando eu paro, a minha vida toda para. Então isso também faz, eu percebi que enquanto eu não seguir o meu chamado, o meu propósito com rigor, é a minha vida que vai piorar.
E havia dias em que eu estava mal, emocionalmente, eu estava mal. E o Senhor mandava alguém ligar para mim para eu ter uma palavra para essa pessoa. Mas para mim não tinha nada. O céu estava totalmente nublado para mim. Mas para a pessoa, eu tinha muito para falar e a pessoa dava testemunho, eu lagrimava e eu dizia, e eu, Deus, quando é que tu vais me responder? E não demorava também muito tempo, independentemente daquilo que ele tivesse a me moldar, porque é um processo, o Senhor rapidamente respondia. E eu disse, a melhor fase da minha vida foi quando eu comecei a cumprir o meu chamado. Vai haver bocas contrárias? Vai haver os doutores da lei, como houve no tempo de Jesus. Vamos nos deparar com os doutores da lei. Gente cheia de palavra, mas sem a presença, sem o Espírito Santo, sem discernimento. Infelizmente, nós estamos a viver isso. É uma das pessoas que eu tenho como uma grande irmã que eu tenho, a Ângela. Nós estávamos a conversar sobre isso e eu disse a ela, eu acho muito mesquinho líderes, ou seja, homens de Deus, ligar para falar um do outro. Então, o nosso foco é não concordou? Ora, leva em oração. Eu acho que nós temos que parar de fazer mimimi. Nas redes sociais, um pega, faz um vídeo para atacar o outro. Come on, tens alguma coisa contra o teu irmão? Chama ele. Que eu, sem querer julgar, mas eu consigo, na minha humildade, eu consigo perceber. Você também está com problemas emocionais, não concorda com o irmão, vai ter com o teu irmão, para de tirar essa sujeira para fora. Porque é o que tem acontecido. O pastor não sei quem não concordou, é falso profeta, ok, e você não sabe. Come on, nós temos uma dificuldade, servo, de dizermos assim, mas o que é que ele está a passar? Por que ele está assim? Deus, o que é que tem o meu irmão? O amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas infelizmente existem aqueles que o Senhor tem mesmo rigor, o Senhor tem uma exigência. Essa agiu, você não vai poder fazer isso. Eu não te chamei para ser assim. Por acaso, é uma situação e é comum, né? Normalmente é o que acontece bastante. Até porque as pessoas que tanto nos fazem mal, né? Eu acho que só estão a cumprir o propósito de Deus. Né? Porque é necessário que Deus use aquelas pessoas para te magoarem, para que o propósito de Deus se cumpra. E não foi fácil que Judas, né, assim como conhecido como traidor, traiu Jesus. Tudo um propósito. Então as pessoas que entram nas nossas vidas para nos ferir estão a cumprir o propósito de Deus. Mas só que a gente não consegue entender. Né, porque são pessoas muito próximas e você acha que não poderia fazer aquilo, mas Deus usou. Sim. Permitiu que ele, né, chegasse a esse ponto para te despertar, né, e para te dizer, olha, o teu caminho é este. Então é uma coisa que eu acho que a sociedade tem que prestar mais atenção nesses pontos, que se calhar nós achamos que são pontos pequenos, mas são pontos muito grandes. E nós cometemos tantos erros devido a essas coisas, porque a falta de conhecimento, conforme a serva disse, por falta de conhecimento, o povo se perde. Sim. E indo no outro assunto, serva, uau! Qual é o apelo que a serva deixa às pessoas lá em casa que estão com dificuldade de atender o chamado de Deus? Tem aquelas que elas se sentem chamadas, mas como tem se dito na gíria, o mundo é bom, né? Então ela ou ele prefere está ainda a curtir e diz não, o tempo de Deus depois vai chegar. É tipo, as pessoas dizem assim, quando Deus quiser depois já vai me tocar, mas a verdade é que Deus já está a chamar, mas por falta de entendimento e atenção no que está a ouvir, né, ou está a ver, acaba por não corresponder, né, o propósito de Deus. E aí, quando surgem certas coisas, a ideia é de acusar Deus, apedrejar. Sim. O que é a serva, qual é o conselho que deixa para essas pessoas? O conselho que eu deixo, primeiro, submeta-se a uma autoridade. Não se sente só chamada e que tens que ir fazer o ID, né? E está em Isaías, sem estar submissa a uma autoridade. Primeiro, respeite o seu pastor, esteja na igreja e tenha intimidade com o Espírito Santo. Não quebre princípios. Viva uma vida de consagração, jejum, oração. Se você sente que realmente tem um chamado,
e você sente que é realmente o Espírito de Deus a te confirmar, primeira coisa que eu vou lhe deixar aqui, um conselho: submeta-se à autoridade. Vamos lá, Jesus Cristo, já nos questionamos por que ele foi para ser batizado por João Batista. Se ele era o Deus, ele era o Cristo, segundo a revelação de João, sendo ele quem ele era, ele não precisava de João Batista, mas ele foi under authority, ele estava debaixo de uma autoridade, ele cumpriu princípios no início do seu ministério. Ele foi para João Batista e foi batizado por ele, e João disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias do teu pé. Não sou. Ele achou-se impuro, mas não obstante isso, Jesus Cristo quis passar-nos o grande ensinamento de andar debaixo de uma autoridade. João Batista, ele batizava muitos, mas por que o próprio Deus foi para ser batizado por João Batista? E o que mais me chama a atenção é que a própria ligação e conexão de João Batista e Jesus Cristo não era só física, era espiritual. Lembra quando os dois estavam na barriga, quando teve o encontro das duas primas? Maria e Isabel. Está a entender? Então, o mundo espiritual é extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Então, é de extrema importância que a gente ande debaixo de princípios. Que a gente cumpra princípios. É de extrema importância. Cumpra princípios. Tem chamado, cumpra princípios. Anda debaixo da autoridade. É muito importante. Leia a Bíblia. Maneje bem a palavra de Deus. Não vai... Eu conheço muita gente que se acha que tem chamado, ela até tem a graça profética, mas acha que não tem que andar debaixo da autoridade de ninguém, acha que não, eu recebi, Deus me falou, eu recebi na profecia, recebi na visão, e agora vou fazer. A aparição antes do tempo, ou seja, aparecer em público antes do tempo, tem o poder de te tirar a vida, se você não estiver preparado emocionalmente e espiritualmente para aquele momento. Mas hoje, por conta do TikTok, por conta das redes sociais, nós, em vez de usarmos essas redes ao nosso benefício, nós estamos a usar para muitos de nós perdermos a vida. Você está aí a lidar com uma quantidade de demônios que você nem tem uma vida de oração para quê? Só para quê? Para aparecer e mostrar e fazer um vídeo e ter like. Come on. As mesmas pessoas, porque você acaba por não servir a Deus e servir os homens. E quando você serve o homem, só um único caminho: a morte. Uau. Muitas das vezes não física, mas espiritual. Porque temos muita gente, infelizmente, dentro da igreja morto espiritualmente. Físico dele está aí, mas espiritualmente já está falecido. E depois persegue, fica como Saul. Começa a ter o comportamento de Saul para os Davi dessa geração. Sim. É muita coisa, certo? Muita coisa. E o nosso tempo, por acaso, chegou mesmo ao fim. Eu gostaria de continuar a conversar com a serva, porque está sendo é um assunto muito importante, né? Que está se aqui a dizer. Eu creio que ainda vamos voltar a convidar a serva para falar do mesmo assunto, porque eu sinto que falta muita coisa. Amém. Falta muita coisa para ser dita, né? Não, o irmão frisou um ponto de que eu aceitei na hora. Quando é de Deus, eu vou. Se não for, o próprio Deus tem que tratar. Não chega até a mim. Mas se o Senhor assim quer, aliás, estamos feitos para fazer o ir. Aonde quer que o Senhor me mandar, eu irei. Pese embora nem sempre é fácil, mas chamado isso. Amém. Glória a Deus. E nós agradecemos pela disponibilidade da serva. Amém. Eu tenho a certeza que voltaremos a convidar, isto Amém. com toda a certeza, para a honra e glória, né? Sempre dele. Amém. Então, família, fiquem ligados ao podcast Aliança Divina. É só ir no canal Tom Batista e vão poder ver os conteúdos também e acompanhar. Se subscreva para que não percas nada, mas nada sobre este canal. Amém. Amém. Glória a Deus.